Bom dia, Zé Antônio. Hoje, dia 12 de abril de 2016, às 9h30, daqui a pouco vai ter sessão. Agradeço pela disponibilidade do seu tempo. Eu vi uma coisa na internet que me chamou a atenção. Aí eu fui consultar para ver se era real com relação à prestação de conta da nossa administração municipal no exercício 2014, do processo 214.067/15. E lá consta, nas folhas 3272 e 3276, que qualificam a responsável como Conceição Raba, né? E também, na folha 3282, que Angra dos Reis está no ranking dos 5.565 municípios, é 1.191 a posição de Angra. E no ranking do estado de 91, nós somos o 31º. Zé Antônio, teve uma emissão prévia da Igreja Corte do TCE, do Rio de Janeiro, com a não aprovação das contas da prefeita. Consta lá 3 irregularidades e 17 impropriedades. Você, como um vereador em exercício, como um advogado e como oposição, o que o povo pode esperar disso? Porque a sensação que me causou, lendo a proposta, a apresentação do TCE, foi um engessamento muito grande, ou seja, encontrou-se o problema, mas tem um regimento que não pode fazer muita coisa. Para ter uma ideia do que eu estou falando, na regularidade número 1, créditos adicionais com base em excesso de arrecadação, no valor de 36.159.000 e pouco, sem a respectiva fonte do recurso. Só que, no caso, muito grande, uma passada de mão na cabeça de que corrija-se simplesmente, ou seja, tem um erro, mas é corrigir só e mais nada, e não tem isso aí. É desse jeito que funciona? Não. O que o TCE está fazendo? O que é o TCE? O TCE, na verdade, não é um órgão do governo do Estado, não é um órgão da Câmara de Angra, não é um órgão do governo federal. O TCE é um corpo técnico que assessora o legislativo. Ele é independente e exatamente está ali para cumprir essa função, a função de assessoramento dos legislativos, os municipais em relação aos prefeitos, o estadual em relação ao governo do Estado. O que o TCE faz nesse relatório de 2014? Ele confirma aquilo que eu dizia em 2013, das irregularidades das contas da prefeita. Lógico, demorou para se julgar, porque é muita coisa. Se chegou aqui a 178 milhões de dívida. É um negócio assim astronômico, justamente. São cifras assim absurdas. Então, o que tem agora? Isto que o TCE está dizendo, quando a prefeita gastou sem indicar a fonte, ela cometeu o mesmo crime que a Dilma, que são as pedaladas fiscais. Ou seja, eu gastei, mas eu não tenho dinheiro. E sem autorização do legislativo. E o que a Conceição... Parece que o PT dá aula, né? Do governo federal ao governo estadual. O que a Dilma fez? Mandou para o Congresso em 2015 um projeto de lei para ampliar as vetas, ou seja, o superávit fiscal. O que a Conceição fez aqui? A mesma coisa. Ela pediu para ampliar o uso, o remanejamento de São vetas. Os famosos créditos adicionais. Créditos adicionais, exato. Aquela mensagem mesmo que eu que no BO a gente não consegue identificar, porque justamente o próprio TCE disse que não está claro ali, das impropriedades é isso, que não está claro a fonte. Irregularidades. Não, ele escreveu como impropriedade. Mas é uma irregularidade que existe. Então, o que nós temos que fazer agora? O parecer já chegou aqui. Inclusive, o próprio Ministério Público Local já foi oficiou ao presidente da Câmara, a cada um dos vereadores que tomasse providência, ou para informar o Ministério Público quais são as providências que a Câmara está tomando. Não tem outra alternativa se não pedir o afastamento da prefeita por crime de responsabilidade. A prefeita Conceição Raba cometeu o mesmo crime que Dilma. Dilma cometeu de 2014 para 2015. Conceição cometeu de 2014 para 2015. E no caso aqui, seguindo a análise, eu estou fazendo análise como um leigo, justamente perguntando para a gente se informar. Com relação na regularidade número 2, por exemplo, teve de respeito ao limite de despesa com pessoal em 2013, continuou em 2014. Segundo fonte do próprio TCE, provavelmente tem uma intenção de que em 2015 tenha sido regularizado. Isso é
um descontrole. Ele mesmo fala que é um descontrole com a verba. O que no caso, o que o cidadão comum pode fazer com essa situação para poder ajudar e tentar cobrar de quem de direito? O que o cidadão comum pode fazer é cobrar da Câmara, né? Encaminhar, inclusive cada um tem o direito de petição, é livre a todos, em qualquer órgão. Pode encaminhar para a Câmara, como foi feito no Congresso Nacional. Quem pediu o impeachment da Dilma? Foi um deputado? Não, foram 3 juristas, pessoas comuns do povo, que entendiam, obviamente, de leis, que foi o Hélio Bicudo, a Janaína e o Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, entraram com pedido de impeachment da Dilma e a Câmara aceitou. Aqui, o cidadão comum pode fazer a mesma coisa, além de fazer um pedido de providência ao Ministério Público. Embora eu possa afirmar aqui para todos os cidadãos, posso divergir em alguns momentos da forma de atuação, mas neste momento o Ministério Público local, o de tutela coletiva, já encaminhou ofício à Câmara e já instaurou inquérito para apurar as responsabilidades da prefeita Conceição. Ela vai ter dificuldade. Então já está tramitando então essa cobrança como um todo, porque no caso, o que eu observei, me corrija se eu estiver errado, é que o TCE, no caso, fica meio engessado com a parte burocrática. Ele vê o problema, ele recomenda, tanto é que ele recomendou para que o município se atente para a necessidade de uso consciente e responsável dos recursos dos royalties. Ou seja, tipo um puxão de orelha. Pô, bicho, você não está fazendo direito, é isso? O que o TCE vai dizer é o seguinte: olha, você está fazendo bobagem. Você está cometendo erro, você está usando o recurso que está vindo dos royalties, que é uma verba carimbada, que ele tem destinação própria. Você, ao invés de usar para comprar remédio, você está usando para fazer festa. Foi mais ou menos isso que o TCE disse. E o TCE é verdadeiro, ele é um órgão de assessoramento. Ele identifica a irregularidade e encaminha para os órgãos competentes que têm que tomar as providências. Câmara de Vereadores e Ministério Público. Se a Câmara entender que teve crime de responsabilidade aqui, entra com pedido de afastamento da prefeita, como foi feito com a presidente Dilma. Se o Ministério Público entender que teve cometimento de crime, entra com ação penal, como fez agora, instaurou um inquérito para apuração de falta grave. Então, nesse caso aqui, como teve também na recomendação que sejam implementadas medidas visando o equilíbrio financeiro até o último ano do mandato dela, isso não inviabiliza o que já foi de erro. Então, na verdade, o erro já aconteceu e é passível de ressarcimento legal, seria a punição? O que acontece? Naquilo que deu prejuízo ao erário público, ou seja, causou prejuízo ao município de Angra dos Reis, ela terá que devolver e pagar com o seu próprio patrimônio. Naquilo que foi cometimento de crime, além de tirar dinheiro do município, cometimento de crime, seja de qualquer improbidade, qualquer crime, vai responder na esfera penal. Ela responde na esfera civil para devolver dinheiro ao município e responde na esfera penal para cometimento de crime. São as duas coisas. Bom, nesse caso aqui eu agradeço a participação, o apoio. Eu só quero registrar que essa decisão do TCE do Rio de Janeiro foi feita na igreja plenário do TCE mesmo, em 17/11/2015, onde o próprio presidente, seguindo o voto do relator, ele a complementou, ele emitiu um parecer prévio contrário à aprovação das contas de Angra dos Reis em 2014, com improbidade, determinações, recomendações, comunicação, expediente, inclusive ao Ministério Público. Então, na verdade, agora o que cabe à situação de Angra, a parte dos vereadores, você já está tramitando, já está andando? Já está andando. Na verdade, chegou com atraso mesmo do TCE, tanto chegou em novembro de 2015, por isso que está sendo discutido. Teve um recesso, voltou em fevereiro. A Comissão de Finanças tem 45 dias para analisar e julgar, entender e dar o parecer. O relator é o vereador Chapinha, ele vai apresentar o parecer dele, acompanhando o que diz o TCE ou discordando do TCE. Tem previsão para isso, Zé? Isso a semana que vem está sendo votado. Então isso, tá. Com certeza. No mais, agradeço. Quer deixar um recado para Angra? Por favor, é o momento. Vou até um abraço a todos, agradecer a você, o carinho que tem sempre comigo, agradecer a população de Angra e dizer que esperem de mim aquilo que eu sempre falei, vou cumprir meu papel aqui dentro. Obrigado, meu amigo.